Atos 17, de 16 até o 34. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de muitos, ressuscitando dentre os mortos. E quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela encontre lugar no nosso coração hoje à noite, e que no nome de Jesus saiamos daqui hoje certos de que conhecemos ao Senhor, que o Senhor não é para nós um Deus desconhecido, mas um Deus que é apreendido pelas faculdades da alma, um Deus que pode ser visto também pelos olhos da fé, e um Deus que pode ser experimentado também pela prática da tua palavra, no nome de Jesus. E a presença de Jesus, ela nos resume a lugar, não é? A lugar. Lá no congresso que eu, o pastor Edgar e a Esther participamos essa semana, né, na Igreja Batista Central, em BH, uma pastora, Rosilane, se não me falha a memória, brasileira, que trabalha na Itália há muitos anos já, uma missionária, e ela falou alguma coisa profunda. Se eu fui lá só para ouvir aquela palavra, já valeu. Depois eu voltei conversando no carro com os meninos, né? Ela disse: a unção de Deus, ela não está num lugar, não. Deus não unge lugares, Deus unge pessoas. Precisou sair daqui para ela escutar isso. Parece óbvio, né? Mas é assim. E a unção de Deus, ela pode se manifestar na vida de pessoas nos lugares mais improváveis. Mais improváveis.
É o texto que temos diante de nós, Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, ele se encontra na cidade de Atenas. Se você fechou sua Bíblia, eu pedi que você abrisse de novo, porque eu vou pensar aqui alguns versículos. Ele está na cidade de Atenas, né? Essa cidade que, na época do apóstolo Paulo, era a cidade, digamos, dos grandes filósofos, né? Aliás, a filosofia, né, tal qual nós ocidentais a conhecemos, tem como berço exatamente a Grécia, exatamente a cidade de Atenas. Toda a nossa filosofia ocidental, todo conhecimento que temos nas diversas áreas, elas vêm dos filósofos, e na maioria deles, gregos. Paulo, então, se encontra aqui no capítulo 17 de Atos, na cidade de Atenas, no centro do poder, da sabedoria, da ciência. Ele que também era um filósofo, conhecedor profundo, né? A Bíblia diz que ele caminhava ali pela cidade de Atenas, depois de passar por outras cidades, não é? E o texto bíblico que temos diante de nós dá conta de que ele andava pela cidade, verso 16, e o seu espírito se revoltava. O seu espírito se revoltava. Se quiser colocar na primeira tela, isso. A Bíblia diz então que Paulo estava na cidade de Atenas e o seu espírito se revoltava. Verso de número 16. E a Bíblia diz também que ele andava por ali e encontrou, veja o verso 23, uma inscrição, um altar a um Deus, e embaixo estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Então, chamou a atenção do apóstolo Paulo esse altar, era um altar que não tinha nenhuma imagem, porque a Bíblia diz que ele andava pela cidade de Atenas e ele se revoltava, verso 16, com a idolatria da cidade. Sabemos que a Grécia, não obstante ser o berço da sabedoria, o berço da ciência, era também marcada por uma religiosidade muito pujante. É dali, por exemplo, que nasce a ideia dos deuses, cada um deles representar uma faceta diferente da nossa vida. Por exemplo, havia Dionísio, um dos deuses, Afrodite, a deusa do amor, não é? Que depois em Roma vai ser chamada de Artemis. Baco, que era o deus do vinho. E assim, é interessante que por mais científica, filosófica fosse a cidade de Atenas, também era tão idólatra. Como nós podemos perceber assim, então, como que uma sociedade ela pode ser tão evoluída no sentido da ciência, mas ser tão involuída no sentido da fé. Paulo, então, ele está andando pela cidade de Atenas e vendo todas aquelas imagens daqueles vários deuses expostos ali pela cidade de Atenas, e a Bíblia diz no verso 16 que o seu espírito ele vai se revoltando, né? Paulo, como eu preguei domingo passado de manhã, ele ficava meio indignado com algumas coisas, e aqui também ele fica indignado. Imagino que ele pensando, como que esse povo tão sábio, tão sabido, tão inteligente, pode ser tão idólatra? E ele é convidado para falar no Areópago. O Areópago era um tipo de um estádio, não é? Esse modelo arredondado de estádio que nós temos, inclusive, é de origem greco-romana, não é? Dada a sua acústica, não é? Então, o Areópago era um auditório, no sentido, numa arquitetura arredondada, para facilitar o areopagita, ou aquele que falava, que ensinava, ser ouvido por todos, levando em conta que eles não tinham microfone como nós temos. Portanto, Paulo é chamado para falar no Areópago, ali na casa dos sábios.
Era ali que estavam os filósofos mais conceituados da Grécia, onde eles discutiam sobre a existência humana, sobre a cura das doenças, sobre tudo. E Paulo começa o seu discurso, então, de uma maneira interessante, porque ele chama a atenção dos atenienses, especialmente dos filósofos que o ouviam, né? Dizendo: olha, eu percebo que vocês são profundamente religiosos. Verso 22. Em outra tradução diz assim: percebo que vocês são extremamente espirituais, buscando as coisas espirituais. E era uma sociedade em que cada rua, cada pedaço de esquina tem a estátua de um Deus. É uma sociedade que está buscando resposta para suas perguntas. É uma sociedade que está buscando preencher um vazio espiritual profundo que eles sentiam e que certamente a sabedoria humana não trazia, o conhecimento não trazia. Porque há um vazio na alma humana que não pode ser preenchido por conhecimento, seja ele qual for, acadêmico, filosófico, psicológico e tanto mais. Há um vazio na alma humana que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E por isso que eu disse no início que a unção não está em lugar. Paulo, cheio do Espírito Santo, estava no lugar contrário à fé, o lugar da ciência. Mas ele ali, ungido pelo Senhor, se torna um transmissor da palavra de Deus. Mas Paulo não chega no Areópago confrontando de cara os sábios atenienses. Ele revela que a sua religiosidade, mesmo sendo manifestada pela idolatria, era algo positivo, e é. E ele diz assim: varões atenienses, andando pelas ruas de Atenas, eu percebo que vocês são muito religiosos. Parabéns. Vocês estão buscando algo além da simples ciência humana, da simples especulação das coisas, do simples conhecimento. E Paulo diz: vi, por exemplo, algo que me chamou a atenção. Porque eu vi que tinha um altar onde não tinha nenhuma imagem em cima. E vocês colocaram aqui: ao Deus desconhecido. E eu procurei saber que eu sei, como eu já disse, muitas coisas nós vamos conhecer na eternidade, mas tem muita que eu quero já conhecer aqui de uma vez para poupar tempo lá na eternidade. Eu sei que é eternidade, mas eu já ganhando tempo aqui, eu já economizo lá, né? Né, Marcos? E descobri que um sábio, né, chamado Epimênides, tem essa história. 600 anos antes de Paulo, Atenas foi tomada por uma peste, uma doença terrível que matou várias pessoas na cidade de Atenas. Eles, então, fizeram oferendas a todos os deuses que eles conheciam. Os sacerdotes dos vários deuses, Artemis, Baco, etc., fizeram realmente sacrifício a todos os deuses que eles conheciam. Mas nenhum atendeu e a peste continuou. Até que Epimênides, então, sábio que passava por ali, 600 anos antes de Paulo, 600 anos antes de Cristo, ele diz: olha, vocês vão fazer um ritual aos deuses desconhecidos, porque pode ser que exista algum Deus que vocês não contemplaram aí no seu panteão, na sua representação. E esse Deus que vocês não conheceram, não conhecem, pode estar irado com vocês. E já que nós fizemos oferenda a todos os deuses conhecidos, resta fazer agora para aqueles que a gente não conhece. Então fizeram. Pegavam ovelhas, né, soltavam perto do Areópago, num lugar chamado a Colina de Marte, e elas iam andando até se cansar. Quando elas se cansavam e deitavam,
então o sacerdote ali sacrificava aquela ovelha ao Deus desconhecido. No lugar onde elas se deitassem, os atenienses então erguiam um altar ali e escrevia: ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, reconhecendo talvez que estivessem então sendo punidos por um Deus que não conheciam nem veneravam corretamente. E segundo, se conta, a peste cessou e acabou. Paulo então, 600 anos depois, está ali em Atenas agora. E ele encontra um desses altares, onde a ovelha sentou e foi sacrificada. E ele, ungido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, declara aos atenienses: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, verso 23, é precisamente aquele que eu vos anuncio agora. Esse Deus que há 600 anos, de certa maneira, vocês têm prestado honra a Ele sem conhecer, eu vim mostrar para vocês agora. E é incrível como que essa história do ritual de sacrifício de ovelhas, que não fazia parte, digamos, da prática ritualística dos atenienses ou dos gregos, bate exatamente com a prática dos judeus nessa mesma época, 600 anos antes, sacrificando pelo pecado as ovelhas. Isso mostra então que Paulo, ele percebe que há ali uma oportunidade de pregar o evangelho a partir do lugar em que aquelas pessoas estão. Mas é interessante que, por mais conhecido que o nosso Deus seja hoje, para muitas pessoas ele ainda está desconhecido. Porque muitas pessoas, ainda nos nossos dias, usam os mesmos artifícios, as mesmas maneiras daqueles atenienses. Me lembro, quando ainda estudava psicologia, lá em Belo Horizonte, a gente ia para a faculdade de ônibus, né? Ônibus especial que pegava a gente em tal lugar e deixava na faculdade. E saindo de uma das aulas, entrei no ônibus e atrás de mim 2 colegas conversavam entre si. Futuras psicólogas, hoje devem ser psicólogas, né? E eu estou ouvindo a conversa delas. E a psicologia, né, é uma ciência. Uma ciência, né? Temos aqui na igreja vários psicólogos e trabalhamos com a ética, né? Uma ciência realmente assim, e assim deve ser. Até vi ali atrás agora há pouco a Carla, que é minha aluna lá, não é isso? Na psicologia. Né, Carla? Está aí, né? Que eu estou sem óculos, estou só vendo sua mãozinha balançando. Psicologia é ciência, tá, irmãos? Ciência, não é esse Mary Glaucia? Está aí atrás de verde. Estou te enxergando. E aquelas 2 meninas, aprendendo lá a ciência psicológica, né? A ciência do comportamento, como ajudar as pessoas a sair de dificuldades, tais e tais. Aí uma conversando com a outra. Eu fui na taróloga. Eu estou escutando. E aí parece que ela estava com um problema. Isso tem muito tempo, então não tem problema contar agora, né? Tem no mínimo uns 15 anos. E aí contando que então fez lá um negócio da taróloga, que ela jogou lá o tarô, e falando sobre namorado, né? Não sei porque as mulheres gostam tanto de falar assim dos namorados, etc. E deu que aquele não era o namorado para ela, deu lá uma tarefinha para ela fazer, botar não sei o que atrás do ouvido, não sei o quê, e ela falou, e ela então estava dizendo: eu vou fazer assim mesmo, porque para dar certo, né? Se não fizesse aquilo, não ia dar certo o namoro, e ela gostava muito daquele rapaz. Eu só estou ouvindo as psicólogas conversando atrás de mim. Veja a incongruência, ao mesmo tempo que você crê numa ciência, mas você bate um tamborzinho daqui, né? Vai que a ciência falha, né? Isso é próprio do brasileiro, né? Tem a ciência, tem ali, mas de cá joga um tarozinho, um negócio qualquer, o buzo, lê a mão, né? Tem uma mulher na esquina que lê a mão ali. Não é? Você já foi lá não, né, irmã? Lê a mão lá não. Lê a mão e coisa e tal. Vejam como que por mais que se busque o conhecimento científico, ainda há em nós um vazio que quer ser preenchido por algo. Por algo. Que não é tarô,
não é horóscopo, não é nada desse misticismo, não é a idolatria que vai preencher. E Paulo diz: esse altar de vocês que está vazio, está como o coração de vocês, que também está vazio. Porque o nosso coração, queridos, é um altar a algum Deus. Algum Deus está reinando, está no altar do nosso coração. E muitas vezes é um Deus que começa com D, como Deus, mas termina com dólar. Há pessoas que erigem no seu coração um altar às riquezas. Outro coloca no seu coração um altar à sabedoria. Quanto mais eu souber, quantos mais diplomas eu conquistar, tanto mais eu serei feliz. Outros erigem um altar na sua vida à felicidade. Eu quero ser feliz como a mulher samaritana, e achava que era acumulando maridos e relacionamentos afetivos é que ela seria feliz. Já tinha tido 5 maridos e o 6º com quem ela estava agora não era seu marido. E vamos colocando no altar do nosso coração os deuses que achamos que vai resolver o nosso problema e não conhecemos ainda hoje o Deus desconhecido. Pensamos que Ele está em coisas, em lugares, mas Deus não habita templos feitos por mãos humanas, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui ao povo do Areópago. Mas Ele habita em corações que são altares abertos para que Ele fique ali ostentando o seu poder. Portanto, ainda hoje, 2 tentativas erradas de conhecer a Deus. 2 tentativas. A primeira, através da religiosidade. Os gregos tinham muitos deuses e ergueram um altar até mesmo ao Deus desconhecido. Mas o apóstolo Paulo mostra para eles que o verdadeiro altar não é feito por mãos de homens. Encontramos também esse ensinamento no livro de Atos, no capítulo 19, 2 páginas aí da sua Bíblia para frente, se você quiser passar 2 páginas, você vai chegar no capítulo 19, dos versos 23 a 28 desse capítulo 19. Paulo está aqui agora enfrentando os ourives, porque agora ele já está na cidade de Éfeso, no capítulo 19. E havia ali em Éfeso, olha comigo, capítulo 19, né? Versículo 23, assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho é o caminho do Senhor, por isso que tem com letra maiúscula. Verso 24: pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. Diana era a deusa dos efésios. Eles tinham uma padroeira, chamava-se Diana. Verso 24: um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, ou seja, de fazer réplicas, né, da imagem de Diana, porque eles criam que a imagem de Diana havia caído do céu na cidade de Éfeso, caído, né, do céu da cidade de Éfeso. Então eles adoravam a essa suposta deusa, né, ali na cidade de Éfeso. Verso 26: e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Verso 27: e não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. A pregação do apóstolo Paulo, de que não é necessário altares para nenhum Deus, mas que o altar que Deus quer ocupar é o altar do nosso coração, causava então em todo o mundo grego, e Éfeso também, uma cidade grega, essa confusão.
Porque onde o Espírito Santo de Deus age, onde o Senhor Jesus entra, não há lugar para idolatria. Verso 28, ainda do capítulo 19 de Atos. E ouvindo isso, encheram-se de furor e chamavam grande a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E eles são presos, não é? Eles são presos e vão, então, condenar o apóstolo Paulo à prisão e tentar matá-lo. Paulo, então, a sua pregação era clara em dizer que com o advento de Cristo, não é preciso mais nenhum símbolo para simbolizá-lo, mas ele, Jesus, é que deve ocupar o lugar no nosso coração. Verso 26, voltando ao capítulo 17, ele fala para com os areopagitas, né? Falando sobre Deus, verso 24, ele diz, olha, o Deus que fez o mundo é que deve ser adorado. Ele é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 25, agora do capítulo 17. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E olha o verso 26, que lindo, do capítulo 17. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. De um só, ele está falando de Adão, o Senhor fez toda a raça humana. Então vejam bem, como que através da religiosidade, a boa intenção do coração de uma pessoa está colocada em coisas que não pode salvá-la. Não pode. Uma outra maneira ou tentativa errada de servir a Deus é através do conhecimento. No verso 21, desse mesmo versículo 17, né? A Bíblia diz que os atenienses, eles não se ocupavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades, né? Isso, eles queriam obter o conhecimento. O texto sagrado diz que os filósofos epicureus, verso 18, e os estoicos, são duas linhas, são duas escolas de filosofia. Os epicureus seguiam um sujeito chamado Epicuro, que viveu 300 anos antes de Cristo. Para os epicureus, o bem real consiste no prazer. O bem está no prazer, é chamado hedonismo. Os estoicos já eram seguidores de um outro filósofo chamado Zenão. Zenão dizia, o ser humano não tem livre-arbítrio. Ele não tem capacidade de escolher coisa nenhuma. Paulo, então, apresenta aqui para eles exatamente que o Deus que criou todas as coisas, Ele está acima de toda filosofia. Ele está acima de tudo. E é Ele que deve ser adorado no altar do coração. Ainda hoje, muitas pessoas terceirizam sua fé, não é? E colocam a sua fé em coisas, em pessoas que não pode de maneira nenhuma suprir esse vazio do coração. Estão aí, não é? Buscando, tateando pela vida sem encontrar o Senhor. Enquanto nós devemos sim buscar o conhecimento. Não é errado. Mas ele não pode ser o fim da nossa vida. Nem a religiosidade em si, nem a religiosidade. Há muitas pessoas que são apenas religiosas, cumprem o rito de uma determinada religião e pensam que assim estão agradando a Deus. Não. Deus quer ser adorado, como o Senhor Jesus disse à mulher de Samaria, em espírito e em verdade. Paulo então apresenta aos sábios do Areópago e a nós hoje também, como conhecer o Deus desconhecido. Ele apresenta o Deus desconhecido, aquele Deus que eles adoravam sem conhecer, com medo de alguma peste. Paulo diz, esse Deus ele não pode ser adorado, não deve ser adorado por medo. Outro dia, conversando com meus alunos lá no seminário, e eu, na segunda-feira, à noite, eu dou aula ali no seminário Esteve, né? E tem sido uma experiência muito boa estar com eles ali.
São de várias denominações, né? A nossa querida Rebeca estuda lá. A Rebeca, inclusive, hoje está lá na Igreja Batista do pastor Mauro. Como é que chama lá a igreja? Cadê o Maurito, que é irmão dele, é membro aqui? Pastoril. Igreja Batista Pastoril. A Rebeca está lá. Mas aí eu perguntei para eles assim, se não existisse inferno, vamos supor que não existe inferno nem céu, vamos supor. É só supor, tá, irmãos? Eu creio que existe. Mas vamos supor que não existisse nada disso. Viu, Wildes? Cadê o Wildes? Faltar lá em cima. Vamos supor que não existisse inferno, vocês dois. Nem céu. Eu perguntei para eles, ainda assim valeria a pena servir a Jesus? Como é que você responde essa pergunta? Ou você serve a Jesus porque você está com medo do inferno? Não, tem que ir na igreja hoje, porque vai que eu não vou. Jesus vem, eu estou aqui vendo Fantástico, vendo o negócio da Champions aí, desse negócio aí. Então, um jogo acontecendo, não tem, irmão? Aconteceu aí, esse negócio de jogo, né? Não é de Deus, não, tá? Meu time, por exemplo, agora está na melhor fase dele. Que não está jogando aí, está de férias, não faz raiva em ninguém. É isso? Se não existisse nem céu nem inferno, valeria a pena servir a Deus? 5 acha que sim, e 333 acha que não. Olha aqui para mim, irmão. Valeria demais, porque nós não servimos a Deus, não entregamos nossa vida a Jesus com medo do inferno, e nem para ir para o céu. Não pode ser esse o motivo, mas porque vale a pena servir a Jesus, porque a nossa vida ela é muito melhor com Jesus no coração. Participar de uma igreja, de um PGM, é muito melhor do que não participar. É claro que nós esperamos em Cristo para a vida vindoura. O apóstolo Paulo disse, se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós temos essa esperança grandiosa, mas queremos viver aqui nessa vida também, uma vida de liberdade com o Senhor, uma vida experimentando o seu poder, o seu propósito em nós, uma vida experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, uma vida de quem lê a palavra de Deus, uma vida de quem ora ao Senhor todos os dias e sabe, e diz, bom dia Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer hoje? Bom dia Jesus, o Senhor está comigo? O que é que nós vamos fazer hoje? Onde nós vamos hoje, Jesus? Onde o Senhor vai comigo hoje, Jesus? Essa caminhada com Deus é que faz a diferença. Portanto, a primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra a eles e a nós também, para conhecermos esse Deus que é desconhecido para muitos, é que o nosso Deus, esse Deus desconhecido, é o único que deve ser adorado e deve ser em espírito e em verdade. Paulo está dizendo que todos os altares podem ser derribados, inclusive esse que vocês colocaram ao Deus desconhecido, porque ele precisa de um altar no coração e na vida de cada um de nós, porque é aí que é o seu locus, que é o seu lugar de atuação na nossa vida. Deus não necessita de representações humanas. Verso 29, ele diz assim, do capítulo 17, pois somos geração de Deus e não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Algumas pessoas atribuem o culto a imagens como se fosse apenas uma lembrança. E nesse sentido é até interessante pensar mesmo. Ou como se fosse uma foto de alguém querido que tem-se em casa. Eu particularmente, se fosse pedir alguma coisa para alguém que não está mais entre nós, pediria, por exemplo, para minha mãe. Ela já partiu. Eu tenho foto dela. Mas uma coisa é olhar para a foto da minha mãe, me lembrar
Essa semana eu acordei com o olho cheio de lágrimas, porque sonhei com a minha avó. Eu até estava comentando com alguém, no sonho minha avó chegou, a avó Nenê, e me deu um abraço. Mas eu sabia no sonho, viu? Isso os psicólogos explicam, que não era ela mesmo. Eu sabia que ela tinha morrido, era como se fosse um holograma dela. Mas me abraçou, eu apresentei, porque os meninos não conheceram a minha avó, né? Meus filhos, João, esse aqui é a vovó, e dá um abraço na vovó, e todo mundo abraçou. E veio aquela saudade no meu coração, eu acordei com o olho cheio d'água. Né? Eu acho que mais ou menos no céu, deve ser assim, para ser bom, né? Não sei. Então, se eu tivesse que pedir a alguém que já morreu alguma coisa, pediria para minha avó, tem a foto dela. Mas para alguns não é apenas uma lembrança. Eu gosto, por exemplo, da figura de Jesus, né, na cruz, nas repartições públicas. Tem crente que fica invocando com essas coisas, eu não, eu gosto. Eu acho que já é uma preparação para o Evangelho. Vejo lá no STF aquele povo arrumando aquela confusão lá, né? Povo confuso aquele, né? Mas tem lá a imagem de Jesus. Eu gosto daquilo, viu, irmã Nadir? Porque ali, pelo menos, está um símbolo ali dizendo para eles, olha para lá e vocês sabem o caminho, que ele é Jesus, é a figura dele. Mas uma coisa é um retrato que me lembre algo. E os americanos são melhores do que nós nisso, né? Os americanos não são como os evangélicos brasileiros, que têm medo de qualquer representação. A gente tem medo de qualquer coisa, até da cruz. Se botar uma cruz aqui, alguém vai vir brigar e dizer, não põe, não. Lá quando estive em Dallas, na DBU, Dallas Baptist University, onde a nossa querida Letícia está estudando, né, filha do meu amigo Rogério e Gisele, estão lá com o meu amigo Luiz de Jesus, lá na DBU. Lá é interessante, nós vamos lá, viu, Rogério? Nós vamos lá na formatura da Letícia. Tem uma figura linda assim, no pátio principal, que é Jesus, a imagem dele em tamanho real, lavando os pés do discípulo. Coisa incrível. Quando a gente olha para naquele jardim lindo, que é um campus enorme, eu fiquei emocionado de ver aquela figura. Mas uma coisa é isso, aquela figura me remeter a algo que até emociona o meu coração. Outra coisa é eu me ajoelhar diante daquela figura e pedir alguma coisa. Isso é de outra ordem já. Aí sim já é da ordem da adoração. E talvez fosse isso que desde aquela época os atenienses, mesmo com toda a sabedoria, ainda faziam. E Paulo está dizendo, não é assim que deve ser. Vocês devem aliar a sabedoria que vocês estão recebendo, de todo o conhecimento que vocês têm, também uma sabedoria espiritual. É preciso que essas duas coisas se unam. Se unam. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Mas é para Jesus, que mesmo invisível, ele é real na nossa vida. Ele é real. Portanto, conhecer o Deus desconhecido é descobrir isso, que ele deve ser adorado em espírito e em verdade. A samaritana tinha essa dúvida. É no Monte Gerizim ou em Jerusalém que ele deve ser adorado? Onde é o lugar de adoração? Jesus diz, não tem lugar de adoração físico, geográfico, porque ele precisa ser adorado em espírito e em verdade. É dentro do nosso coração. Conhecer o Deus desconhecido é saber que nosso Deus é aquele que deve ser conhecido pela fé. E olha o que ele diz no verso 30, aos sábios de Atenas, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Eu imagino que aqui os filósofos ficaram nervosos, né? Como assim? Ele está chamando a gente de ignorante. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, diz Paulo no verso 30. Mas agora ele notifica a todos os homens, que todos, em toda parte, se arrependam, ele diz. Se arrependam. O caminho para Deus não é o conhecimento,
Não é a sabedoria, não são as riquezas, mas o arrependimento. Uma ignorância espiritual, não obstante toda a sabedoria humana. Conhecer a Deus, queridos, é a maior aventura. É a maior aventura. É a maior aventura. Isso é conhecer cada passo de Deus. Ver que Deus é um Deus que criou todas as coisas, mas Ele se preocupa conosco no mais, no detalhe menorzinho da nossa vida. Lá em nosso grupo hoje, foi uma benção lá hoje, né? Nosso grupo da integração. Se você está chegando para a igreja e não foi para a integração, ainda está perdendo tempo, tá? Aqueles que estão chegando para a igreja, querem ser membros aqui, tem que vir 6 horas, que é um momento tão gostoso de oração. Não é isso? Cadê o povo da integração? Levanta a mão, deixa eu ver você. Aí, ó. E hoje tivemos um testemunho lá, não vou falar quem foi, eu vou contar. Coisa boa a gente conta. Uma das componentes lá da nossa integração a gente falou, o tema hoje lá foi oração. E Deus nos levou a orar, Deus nos deu a oportunidade de orar por alguém no final da lição. Ou seja, Deus transformou nossa lição hoje lá numa lição prática. E a resposta veio imediatamente. Mas alguém que orava para Deus e queria um apartamento assim, com a parede dessa cor, com o piso dessa cor, com a varanda, etc. Não vou contar o santo. Daqui a pouco, o que chegou? Exatamente isso. A hora que já está no apartamento, chega o que vendeu, alugou, não sei, chegou lá. E disse, olha, você acredita que eu arrumei esse apartamento aqui para eu morar? Mas, de repente, eu resolvi não morar, resolvi vender. Não é isso? Aí eu perguntei, cadê a Daniela? Está lá em cima. Sou fofoqueiro, né? Está vendo? Ela contou para todo mundo. Aí eu perguntei para a Daniela assim, né, Daniela? Falei assim, você acredita, todo o seu coração, que Deus mobilizou esse homem para reformar esse apartamento todinho e na última hora dá para você? Você acredita que foi Deus que fez isso? O que você respondeu? Sim, eu acredito. Isso é experiência com Deus. É saber que Deus, enquanto eu estou orando aqui, Ele está movendo ali, e eu não estou vendo o que Ele está fazendo, mas eu tenho certeza que Ele está fazendo. Esse é o Deus que eu posso não vê-lo com os olhos humanos, eu não preciso de representações físicas para vê-lo, mas com os olhos da fé eu o vejo, e Ele age o tempo todo em meu redor e a nosso favor. Esse é o Deus que pode ser conhecido pela fé, mas não uma fé que necessita de algo palpável, visível, mas é uma fé que exatamente ela só é fé, porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas começa com arrependimento. Paulo diz, é necessário que em todos os tempos as pessoas se arrependam. Essa aventura de conhecer a Deus. E Paulo arremata e termina o seu discurso no Areópago. Ensina para aquele povo e a nós também hoje, que o Deus que muitos desconhecem hoje, haverá um dia que Ele será conhecido por todos. Se não é conhecido hoje pela sua ação, pelo seu cuidado, pela fé, haverá um dia que Ele se manifestará. Ele se manifestará como o justo juiz. E é isso que Paulo fala aqui no verso 31. E ele diz, portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. É João que diz que Jesus hoje é o nosso advogado. Ele diz, filhinhos, não pequeis, porque temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. O advogado é aquele que é chamado para junto. A expressão grega ad quer dizer o que está do lado. Daí vem a palavra adjunto, por exemplo. E vocatum é chamar. Então, advocatum é aquele que é chamado para o lado para te defender. Não é isso, irmão Luiz? O advogado é esse que está do lado para defender.
E João diz: filhinhos, não pequeis, porque temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. Ele hoje é seu advogado. Ele quer estar do seu lado, para te proteger e para te defender. Mas Paulo está dizendo aqui que ele virá depois como um juiz. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, ou seja, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos. Jesus foi acreditado diante de todos, validado, ressuscitando dentre os mortos. Então, aquele que hoje é advogado, é defensor, virá um dia como juiz, para julgar a todos. O apóstolo Paulo está falando essa verdade com os sábios de Atenas, e a nós também hoje. Ele vem um dia para julgar, mas hoje ele está conosco na pessoa de Jesus Cristo para ser aquele que quer nos defender. E os sábios atenienses não podiam mais dizer que não sabiam dessa verdade. Eles conheceram aquele dia aquela verdade. E eles tomaram 3 decisões. A primeira decisão está no verso 32. A Bíblia diz: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, zombaram, zoaram. Como que um sábio vai pensar em ressurreição? Isso extrapola a ideia da ciência. Não é possível. Outros, diz o verso 32, disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Outros deixaram para depois. Falaram: não, isso que você falou tudo é interessante, mas essa parte de ressurreição não está fechando. Então, depois você volta aqui. Mas outros, diz o verso 33, outros ainda se agregaram e creram. Inclusive, o chefe do Areópago, chamava Dionísio, e a sua esposa, chamada Dâmaris, se converteram. Um casal. E aqui surgiu a primeira igreja aliás, já era a primeira igreja a segunda, porque já tinha a primeira, né? Quando Paulo chegou em Éfeso, no capítulo 19, já tinha ali alguns discípulos. Mas a primeira igreja em Atenas nasceu ali, através de Dionísio e Dâmaris, que se converteram e que creram. 3 decisões a respeito do que ouviram. Uns zombaram, outros deixaram para depois, mas outros creram. Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. Qual é a sua decisão hoje à noite? Você pode também zombar e dizer: aquele pastor viajou na maionese lá, não é? A música ali é até boa, mas nada a ver aquilo que ele falou. Eu aprendi a vida toda desse jeito. Como é que por causa de um pastorzinho que eu vou ouvir, eu vou mudar o meu modo de pensar? Ou nada. Ok, é uma escolha. E é uma escolha. Qualquer decisão que se toma, ou até quando não se toma decisão, se está tomando decisão. Você pode pensar assim: legal, até achei legal aquilo que ele falou, mas eu não vou tomar decisão nenhuma agora não. Vou deixar para depois. Fazer igual quando passa aqueles vendedores na porta da gente, lembra? Antigamente eu era menino, passava os vendedores na porta da rua, vendendo coxa, vendendo, né, uma carrocinha, assim, um cearense que vinha vendendo rede. Aí minha mãe falava assim: passou outra hora. Não adiantava ele passar outra hora. Ela não ia comprar aquilo, ela não queria. Ela queria ver livre dele. Então talvez você seja desse. Falou: não, passa outra hora. Eu gosto ali daquela igreja, gosto daquelas músicas, mas não vou tomar decisão nenhuma, não. Vou nem preencher aquela fichinha para eles não ficar mandando mensagem para mim, que eu mando mesmo. E é pecado me bloquear lá no negócio. Eu estou avisando. Mas tem aqueles que se arrependem, que creem, como Dionísio, o Areopagita. Ele era o chefe dos filósofos tudo. E ele disse: isso aí
Preenche meu... Não faz sentido mesmo, no sentido filosófico, da tese, da antítese e tal, mas preencheu meu coração de uma maneira que eu não sei nem explicar. Não entendo na minha cabeça de filósofo, mas preencheu meu coração. Eu vou aceitar isso. Nós podemos sair daqui hoje tendo tomado uma decisão como essa. Mas o meu desejo profundo do coração é que todos nós conheçamos esse Deus. E a pergunta que eu faço a você hoje é essa: quem está no altar do seu coração? Quem ocupa o altar da sua vida? A quem você tem prestado adoração? E eu não estou falando sobre ser crente, sobre ser evangélico, batista, não estou falando de religião. Eu estou falando sobre o seu coração agora. Quem está aí? Queria que você baixasse a sua cabeça e pensasse sobre isso. Porque no nome de Jesus eu creio que esse é um momento de decisão. Decisão. Eu te aconselho, se o Espírito Santo está falando no seu coração, a você não deixar para depois. Algo na sua vida que precisa de conserto, conserta agora, porque pode não ter outra oportunidade. Não dá para deixar para depois. Jesus é algo profundamente importante, que a atenção precisa ser agora. Não consta que Paulo tenha voltado em Atenas outra vez. Ele passou por ali e depois não voltou mais. Portanto, talvez você também possa não ter outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E o meu conselho a você, o meu apelo é esse: entregue a sua vida a Jesus agora. Tira todo o altar que você tem confiado, no altar da sua própria confiança. Há problema no seu casamento? Coloca Jesus como altar principal ali, vai dar certo. É o cordão de 3 dobras que não se quebra tão depressa. Coloca ele ali. A dificuldade na sua saúde espiritual, emocional, física, coloca Jesus, coloca esse altar ali, diz, é o Deus, agora esse altar não é mais para um Deus desconhecido, mas é para o Deus que eu conheço, porque agora eu o conheço pela faculdade da alma. E no nome de Jesus eu quero orar por você. Se você entendeu essa palavra, você quer que eu ore por você agora, você quer tomar uma decisão, seja ela qual for, ainda que você já seja salvo por Jesus, mas você entende que precisa conhecer um pouco mais, você quer ter experiência com Deus, quer dizer, Senhor, eu não quero ser um mero religioso, cumpridor de ritos, mas eu quero entender e conhecer ao Senhor pessoalmente através da minha vida. Se você quer fazer isso, onde você está, fique em pé, que eu quero orar pela sua vida. Você estará tomando uma decisão, eu não preciso nem saber qual é, mas eu quero só te ver para eu orar pela sua vida. Onde quer que você esteja nesse auditório, fique em pé agora que eu quero orar por você, graças a Deus. Você estará dizendo assim, eu tomo agora uma decisão, eu tomo uma decisão agora de restaurar, talvez você precise restaurar esse altar, o altar do serviço, o altar de servir a Deus. Fique em pé, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que ela é bálsamo para o nosso coração. Oh Deus, como nós queremos, Pai, conhecer as coisas realmente. Como é bom, Pai, termos cursos, bacharelado, mestrado, doutorado, especializações. Como é bom a gente ter conhecimento sobre tudo. Mas quanto mais nós conhecemos as coisas do mundo, as ciências, nós também temos mais acesso e vemos a Tua grandiosidade. Mas sabemos que nada disso preenche esse vazio do nosso coração. Por isso agora, ó Pai bendito, aqueles que estão se colocando diante do Senhor, demonstrando esse vazio, que o Senhor preenche agora em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor que nos conhece desde a fundação do mundo, o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor se mostre agora também, que seja erigido, levantado, Pai, no coração de cada um de nós, um altar ao único Deus, ao Deus conhecido pela fé, ao Deus conhecido não pela razão, mas pela fé. Ó Deus, que saímos daqui nesta noite, ó Pai, todos nós envolvidos pelo Senhor mesmo, pelo conhecimento do Senhor, que é no nosso coração, é na nossa experiência, e que a Tua graça e misericórdia seja sobre todo nós, no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Queiram sentar.